Então vamos sentar, abrir em Hebreus, capítulo 11. Eu vou entrar direto no capítulo 11 sobre a fé. A semana passada nós falamos sobre a fé. Vamos recapitular um pouquinho para depois entrarmos de novo. Então, para quem essa carta foi escrita? Para os hebreus, os judeus, que tinham todo o conhecimento do Velho Testamento. Eles estavam recebendo informações do Evangelho, crendo, abrindo o coração para Jesus Cristo. Então, uma carta específica para um povo que vivia debaixo de lei, um povo que estava dominado pela lei. A lei era a religião nacional, né? Um povo que desde criança era levado numa sinagoga e aprendia tudo que era a respeito da lei e do Velho Testamento. Agora Jesus Cristo vem, estabelece uma nova aliança, cumpre tudo aquilo que eles acreditavam. É o último sacrifício da lei. Liberta a lei, vem estabelecer no seu sangue um novo testamento. Imagine a cabeça deles como estava. Então eles começaram a ter notícias de Jesus Cristo, de uma mudança de lei, mudança de tudo, uma nova aliança. Então essa carta é escrita para quê? Para trabalhar na mente, no coração deles e tirá-los da tradição e levá-los a um novo conhecimento, a um novo testamento. Então, muitas coisas que estão escritas em Hebreus aqui são palavras específicas para os judeus. Nós somos gentios. Nós já cremos em Jesus Cristo depois da cruz. Vamos supor que você não conheça nada do Velho Testamento, mas você conheça Cristo no Novo Testamento, você é salvo por esse conhecimento, ainda que você não saiba nada da lei. Você vai saber isso depois, né? Então muitas afirmações e orientações nós temos que saber, mas elas foram direcionadas exclusivamente para o povo judeu, para despertá-los na verdade. Então nunca esqueça isso. Então até o capítulo 10, o escritor vai fazendo um paralelo do novo, Velho Testamento do novo, sacerdote do velho, sacerdote do novo, e vai mostrando e centralizando tudo em Cristo, para que eles tenham fé, vejam Jesus Cristo como o verbo que se fez carne e que estabeleceu no sangue dele uma nova aliança. Agora no capítulo 11 ele vai começar a trabalhar sobre fé. Vamos ler, 1 a 3. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Quem são os antigos? Todo o povo do Velho Testamento. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem, né? Então, a mesma pergunta, o que a fé não é? Quem pode responder? A fé não é emoções, sentimentos. A fé, ela não manifesta no campo emocional, é no campo espiritual. A fé é uma convicção trazida pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, o que ocorre? Existe a fé humana, a fé natural. O indivíduo crê em qualquer coisa. Ele pode crer numa imagem, ele pode crer numa estátua, ele pode crer numa vela acesa, ele pode crer num monte de coisa, não é? Deixa de ser fé? Não. Ele pode crer em rosa ungida, em água orada. Deixa de ser fé? Não. Mas é uma fé humana, trazida por invenções humanas. Agora, a fé bíblica, ela vem pela palavra de Deus. Não é o homem que inventa alguma coisa e leva alguém a crer naquilo que ele inventou. A fé bíblica é a mente de Deus na palavra transmitindo para nós a verdade, o pensamento dele. Isso é que é viver pela fé. A fé humana, ela cria uma coisa que ela quer, ela chega diante de Deus, Deus faz isso que eu quero, eu estou crendo. É a fé humana, ela nem está preocupada com o que Deus quer.
o que Deus quer da vida dela. Ela está preocupada com o que ela quer que Deus faça na vida dela. Ela não está nem preocupada se aquilo que ela quer é bíblico, se a igreja vai acrescentar alguma coisa. Ela está preocupada assim, ó, eu monto um esquema aqui e falo, Deus, em nome de Jesus, estou crendo, o Senhor vai fazer. Às vezes não tem nem a palavra de Deus no esquema que ele montou. Então você vai ver muito esse tipo de fé no meio da igreja. As pessoas criam coisas da imaginação. Eu vou fazer uma campanha do lenço consagrado e cria todo um cenário na mente de alguém. Aí você olha na Bíblia, não tem nada a ver com a informação de Deus. É ela criando uma coisa humana na cabeça das pessoas, levando as pessoas a ter uma fé humana naquilo. Aí a pessoa faz aquilo, não tem nenhuma informação da vontade de Deus. Então o que mais você vê são essas sugestões. Mas a fé a qual que nós somos chamados a viver é a mente de Deus na palavra. Eu vou viver pela fé naquilo que Ele quer, naquilo que Ele revelou, que Ele mostrou. E às vezes o que Ele revelou ou mostrou não é o meu interesse. Ele não vai fazer tudo o que eu quero. Eu que vou ter que me submeter e crer para Ele cumprir o que Ele quer fazer na minha vida. É totalmente diferente. Não sou eu que sonho um sonho. Você vai encontrar muito disso. É os teus sonhos, né? Os teus sonhos Deus vai cumprir, né? Mas às vezes você vai ver o sonho da pessoa, é coisa humana, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o projeto eterno de Deus, com Jesus Cristo. Ela tem sonhos humanos. Então eu vou sonhar e Deus vai realizar meu sonho. A moça, eu quero casar com um homem assim. Eu sonho com isso. Então ela, Deus, cumpre o meu sonho. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. É coisa da cabeça dela. Você está entendendo isso ou não? Então nós vemos muita fé humana, raciocínio, que não vem da mente de Deus, vem do interesse da pessoa, da necessidade dela, da avareza que ela quer, dos caprichos que ela tem em conquistar coisas que interessam para essa vida terrena, mas ela não tem nenhuma informação de Deus, do que Deus quer. Então isso é a fé humana. Agora a fé bíblica, eu olho para a palavra, eu compreendo a mente de Deus que está na palavra, eu creio naquilo e vou viver pela fé naquilo. Não é eu que elaborei um sonho, um capricho, e chego diante de Deus, vou crer em nome de Jesus, começo a ordenar Deus a cumprir o meu capricho. Não, a fé bíblica, ela vem pelo conhecimento da vontade de Deus. Então vamos lá, só para recapitular, Romanos 10, vamos lá, como é que a fé vem, não é? Você já sabe isso bem, porque ele está falando sobre a fé com os hebreus. Que fé que ele está dizendo ali? A fé de tudo aquilo que ele ensinou nos 10 primeiros capítulos, tudo sobre Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Criador, o Cordeiro, a aliança, o sangue, né? Então, Romanos 10, o que fala? Então vamos ler uns versículos antes. Nós vamos ler o 17, né? Mas olha o que ele fala assim, ó. Versículo 8 de Romanos 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração, onde é que você crê? Não é com a cabeça. Onde é que você crê? Com o coração, é aqui dentro que a fé acontece. A fé não é eu ter uma conclusão mental de alguma coisa e falar assim, não, eu concordo com Deus a respeito disso. Não é uma questão de cabeça, é uma questão de coração. Então, olha lá, porque com o coração se crê, aqui dentro de mim que acontece. Se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí depois diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Olha, presta atenção nisso. Ó. Como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, olha,
3 coisas aqui. Como é que eu vou crer se eu não ouvir? Como eu vou invocar aquele que eu não ouvi nada a respeito? Como é que eu vou crer se eu não ouvi nada a respeito dele? E como ouvirão se a fé, se não houver quem pregue, quem transmita? Depois ele fala, e como pregarão se não forem o quê? Enviados. Então os verdadeiros pregadores são enviados por Deus. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E agora ele revela, e assim a fé vem como? Pela pregação. E a pregação vem pela palavra de quem? De Moisés? Como está na sua Bíblia? Pela palavra de Cristo. Então, entenda isso, olha. Fé e conhecimento da palavra andam juntos, não é tradição, é conhecimento da palavra. Então eu não posso ter uma fé poderosa se eu conheço a palavra, isso aqui, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A minha fé vai chegar onde a palavra chegou dentro de mim. Se a fé vem pela palavra e a palavra não vem, eu vou crer em quê? Vou crer nessa fé humana. Vou crer em coisa orada, coisa ungida, vou crer em homem, vou ficar procurando um homem para orar por mim. Porque a minha fé, não é? Por isso que eu falo, o justo vai viver por aquilo que ele acredita. Você não pode viver pela minha fé, a minha fé não vai resolver o seu problema. Pode resolver o meu, mas você tem que acreditar por você mesmo. Aqueles milagres que Jesus Cristo realizava em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que ele falava para as pessoas? A tua fé te salvou, foi conforme você acreditou, conforme creste. Eles que acreditaram naquilo. E vocês estão entendendo? Então, você que tem que crer, você que tem que saber enfrentar. É a tua fé que cria alguma coisa para você, não é a minha fé. Então, tira esse quadro de homens especial. No Velho Testamento, Deus falava pelos profetas. Então, sempre tinha um profeta que tinha a palavra de Deus e falava. Então, tem muita gente com a mentalidade do Velho Testamento. Então, é um homem especial que é melhor que os outros, que Deus faz, ele vê tudo, revela tudo, e fica aquele monte de gente dependente de um homem, dependente de uma mulher, de um profeta. Então, a pessoa não tem fé. E aquele tem que crer por ele e dominar a vida dele. Não, o justo vai viver pela sua própria fé. Então, você que tem que crer. Você que tem que enxergar, não sou eu por você. Você que tem que ter a sua própria fé, a tua própria coragem. Agora, como isso vai acontecer? A fé vem pela pregação. Então a palavra, ela anda junto com a fé. São irmãs, não se separam. Então, eu posso criar aqui um cenário. Não, meu irmão, se você pegar essa água, o poder de Deus, você vai crer em toda essa besteira. Mas não é real, é uma criação da mente humana, uma coisa humana, uma ação humana, um projeto humano, uma reação humana. Né? Porque nesse negócio, você tem que ter um ponto de contato para crer, você tem que tocar alguma coisa para crer. É totalmente oposto da descrição da fé de Hebreus 11:1. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que eu não vejo. Não tem nada a ver a certeza das coisas que eu toco, convicção de fatos daquilo que eu pus à mão, do ponto de contato. Não tem nada a ver, é totalmente nega a descrição da fé. Então, entenda isso, meus irmãos. Você tem que ouvir a palavra. E esta palavra aqui é a mente de Deus. Ela vai brotando dentro de você. E ela vai trazendo a fé bíblica, fé verdadeira, gerada pela palavra, não inventada pelo homem. Está bem claro isso na sua mente? Não inventada por um líder que cria um monte de coisa. Bom, você entende o que eu estou dizendo, eu não vou precisar perguntar. Tem um monte de gente inventando coisas para as pessoas crerem. Que terra dá resultado, que óleo dá resultado, que sei lá, a água do Rio Jordão vai dar resultado. Tem gente que fala que vai trocar o anjo. Se o anjo está fraco, vem na reunião que vai trocar o teu anjo. É gota de milagre, é tudo invenção. Não é Bíblia, é invenção. E as pessoas correm tudo atrás. Isso não é a fé que vem pela palavra de Deus. Isso é coisa humana. Mas à medida que eu vou ouvindo a palavra, por isso que a fé é uma coisa a ser trabalhada. A pessoa encontra Jesus, é um bebezinho.
Ela teve a fé para ser salva. Agora não sabe mais nada da Bíblia. Pegar essa pessoa, injetar a verdade, construir uma fé bíblica nela, é a coisa mais importante nos dias de hoje. Pegar que nem um bebezinho injetando o evangelho parte por parte. Demora anos para ter uma fé verdadeira, bíblica. Porque a fé vem pela pregação da palavra, não por invenção. E fé não tem nada a ver com emoções. Ela é uma coisa espiritual. É uma convicção que a verdade da Bíblia traz dentro de você. Pode estar caindo tudo ao teu redor, aqui dentro você tem uma convicção, uma âncora, uma coisa tão segura, que ainda que você se sinta mal, ela não destrói a tua fé. Mas hoje as pessoas assim, sentem, não sentem, sentir, não sentir, estou sentindo, Deus está, amanhã não estou sentindo, Deus não está. É um mundo emocional. É emoção, não tem nada a ver com fé. Então é por isso que muitas reuniões, muitas coisas, tem que ter muita música para mexer com as emoções. Tem que ter muita coisa que ativa as emoções das pessoas, elas têm que pular, agitar, cantar. Tem que ter um cantor famoso que pula e todo mundo pula, pular para Jesus, que é aquele show, emoção pura. Tudo, você pensa que está todo mundo crente, está todo mundo emocionado. Mas na hora do vamos ver, essa gente desfalece, não tem fé. Então está cheio de cenário para ativar. Tem cultos que ativam a emoção, né? Quando a gente está no meio pentecostal, então cantávamos assim, Jesus, eu te amo, aí estava todo mundo quieto. Aí vinha alguém com um pandeiro, o homem de branco, aí começa tudo, por emoção, não é verdade? A música estava calma, estava todo mundo assim. Aí o pastor começar a se chacoalhar, pronto, aí um começa assim, o outro começa assim, daqui a pouco está todo mundo assim. Aí vem uma música calma, todo mundo vai parando. Vocês estão entendendo isso não? Isso é pura emoção. É ativar a emoção das pessoas. E você vai para a internet, tem um monte de gente que ouve e gosta. Vocês não sabem, gente. Né? Agora, as maiores manifestações da fé na Bíblia, as pessoas estavam se sentindo mal. Não estavam se sentindo mal? A mulher do fluxo de sangue veio dando glória assim? Não, ela estava mal, doente, veio numa fraqueza. O leproso estava feliz da vida, dando glória? Estava mal, né? Jairo, para crer, como é que ele estava? A filha tinha morrido, estava traspassada a alma dele. Minha filha morreu, que desgraça. Jesus falou, olha, Jairo, não tenha medo não, crê somente. Então você vê que a maior manifestação de fé na Bíblia era a gente que estava num bagaço, numa tristeza, destruídas. Elas creram. Creram ou não creram? Abraão, que é chamado o pai da fé, ele teve que pegar uma faca e quase matar o filho. Foi fácil que para ele estava dando glória, irmão? Não, eu vou matar meu filho como sacrifício. Estava traspassado de dor, mas sabia que tinha que fazer aquilo porque era a voz de Deus. Ele sabia que era a voz de Deus. Então no último minuto, que alívio, Deus não precisou nada daquilo. Então fé não é emoção. Então desconfie do que você sente. Desconfie de emoções. A gente fala assim, eu me senti mal é diabo, me sentir bem é Deus. Às vezes tem tanta coisa que a pessoa se sente bem, que não é Deus, é a tua alma mesmo, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. Então eu preciso discernir muito. Isso só com o tempo eu vou acordando e enxergando. Leva tempo para sair da alma e viver no Espírito. Tudo bem? Estamos indo, queridos? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Todos nós já fomos emocionais, né? Todos. Fala, Valdeci. O que vem primeiro é o crer ou a fé? É o crer. O que vem primeiro é crer ou a fé? É o crer, não é? Primeiro, como é que eu vou crer se eu não tenho fé? Não, é isso que eu estou perguntando. Porque o ateu, ele também tem fé para não crer. Então, o que nós vimos, que o senhor está falando, é uma crença em outra coisa. É fé também. É uma fé natural. E é uma crença. Humana, do homem. Porque o ateu que não acredita no que nós acreditamos, eles também têm fé para não crer. Então é a fé humana. Mas a fé de Hebreus 11 é a fé humana. Eu acredito que Deus não existe. O ateu vai falar isso. Mas deixa eu completar. O senhor acredita que o ateu, ele não ouviu ainda, ele não crê por não, ele não tem fé por não crer, ou ele não crê por não ter fé? Olha, às vezes ele pode ter até ouvido alguma coisa e rejeitado, né? O ateu ele pode até ter rejeitado,
Agora ele tem fé, ok, em que Deus não existe. Agora essa não é a fé bíblica, é a fé humana, natural, né? O Brasil é campeão em pessoas se transformando em ateu. Está crescendo demais o ateísmo. Exatamente por essas coisas não provar para o ateu, essa parafernália que está acontecendo, digamos assim. E está levando a jovens estudiosos, a levando a não crer. É verdade. Por causa dessa fé. Tem um monte de jovem crente, quando entra para a faculdade, sai incrédulo, não acredita mais em nada. Vai pegar aqueles professores anti-Bíblia, anti-Deus, é uma boa parte, está acontecendo isso. Está acontecendo isso de monte. Está crescendo. O evangelho que possa provar, porque essa coisa não dá para provar. É verdade. Por exemplo, então, a informação é aquilo que Paulo disse em Coríntios. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, a palavra da cruz é a única coisa que pode mexer com o coração dessa gente. Agora, esse evangelho aí de autoajuda que está sendo pregado, não é a palavra da cruz, não é o evangelho, é só um mecanismo emocional para cima das pessoas. Entende isso ou não? O caridoso é a caridade, a pessoa sabe que isso aí não vai levar a nada. Quer dizer, o jovem de hoje, por exemplo, do catolicismo, que eles acreditam que a salvação vem pela caridade, o jovem sabe disso, que não, isso é balela. Tem que provar biblicamente. É verdade. Aí o jovem vai lá, lê aqui, fala, baseado em que eu vou ser salvo pelas obras? O cara vai lá e não acha nada disso. É verdade. Mas você está vendo o que o senhor está pregando tem fundamento além ainda que discutir isso, que o que está acontecendo para tirar a fé das pessoas é exatamente o não pregar a verdade que possa provar. É ocultar o que Cristo mandou pregar. O que ele mandou pregar? Vai para todo mundo e pregue o quê? Isso, olha, isso é uma coisa tão simples, mas profunda. Ele falou assim, ó, vai para todo mundo, pregue o sábado, pregue a lei de Moisés, pregue Davi. Não, ele falou assim, você vai pregar o evangelho. Quando começou o evangelho? Já expliquei isso. Com a vinda de Cristo ao mundo. Então o evangelho que Jesus mandou pregar ao mundo é ele mesmo. É ele mesmo. Ele como Salvador e toda a estrutura do Novo Testamento. Isso tem que ser ensinado às pessoas. Não é? É o evangelho que tem que ser pregado. É o que os apóstolos pregaram. Vê se os apóstolos, vê se Paulo, leia os escritos de Paulo. Paulo nunca foi pegar um monte de texto do Velho Testamento para praticar isso na igreja. Ele pegava alguma coisa só para comprovar que Cristo era verdadeiro e que havia mudado. Pode ver. Eles pregavam o evangelho, Jesus Cristo, centro de todas as coisas. É o que eles pregavam. E isso gera, Paulo disse aos Coríntios, eu pelo evangelho vos gerei em Cristo. Então essa palavra tem poder, o evangelho tem poder para gerar uma pessoa em Cristo, fazê-la nascer de novo. Está bem claro isso? Então nunca esqueça. Você vai ver pela televisão muitos apelos a referente à fé, mas olha o que eles apresentam para você. Que a verdadeira fé que Hebreus fala, e que a Bíblia é um livro da fé, é a fé que traz a mente de Deus, o conhecimento da verdade para a pessoa. E esse conhecimento gera, desperta a verdadeira fé. E essa pessoa, ela vai viver por esse conhecimento, viver pela fé em Deus, não é o viver crendo em coisas que me interessam, que eu tenho que conquistar na terra. Isso não, é viver pela fé no conhecimento bíblico de Deus, o que Deus quer. As promessas verdadeiras da nova aliança e seguir isso. Está bem claro, essa é a verdadeira fé, a fé bíblica, a mente de Deus. Você conhecer a mente de Deus na palavra, crer e viver pela fé nele até o fim naquilo que ele disse. Sem pegar atalhos, sem cair na fé humana. A fé humana é o ser assim, me dá isso, me resolve o problema, minha filha, meu marido, minha casa, eu quero dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero cura. É uma fé que, puxa, é que nem um aspirador, quer sugar tudo de Deus que interessa para ela. Está pouco ligando o que é a igreja, o que Deus quer, qual a fé verdadeira que é transmitida no Evangelho. Então, o que mais a gente... Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar trabalho, Deus vai te dar marido, vai dar esposa, vai resolver tudo. Então as pessoas estão correndo atrás disso, elas não conhecem o Evangelho.
pregando a fé hoje é o que se vê. E ela é o fundamento daquilo que e está dizendo o texto que é o fundamento, quer dizer, primeiro, daquilo que não se vê. Não se vê, só olha a diferença do que invisível, né? Olha a diferença do que você está pregando hoje do que pessoas estão pregando. Ela não vê. A motivação da fé humana é assim, eu receber uma coisa material, que eu gosto. É que nem uma criança receber um presente. Você entendeu? Eles estão assim, eu quero receber. De fé para receber. Eu não quero receber, é só coisa. Aí vai ver os testemunhos na televisão, eu estava falindo, estava assim, aí eu fiz a vigília, agora eu estou com 2 carros em casa. O que é isso aí, o evangelho? Estava em vermelho e tal, aí eu fiz um propósito, dei um cheque e tal, aí Deus abriu uma porta e eu ganhei um dinheiro. O que isso tem a ver com o evangelho? Vocês estão entendendo? Não é isso que vocês ouvem? É isso que vocês ouvem direto na televisão. Mas não falou nada da cruz, nada de Jesus. Bom, deixa, você não vai passar o tempo. Vamos lá. Então está bem claro a respeito da fé. Você quer ver uma pessoa cheia de fé? Ela é cheia de conhecimento do Evangelho. Está dentro dela o Evangelho, a coisa viva. Não é? E às vezes a vida dela não é o que ela gostaria. Às vezes ela não tem dinheiro como gostaria de ter. Mas ela está numa fé poderosa que conhece a verdade. Está vivendo por essa fé. Está claro isso? Ela pode até prosperar. Mas ela está na fé bíblica verdadeira, sem ilusão. Então veja bem, essa fé só para mim conquistar coisa terrena é a fé da avareza e da cobiça do coração do homem, não é o evangelho. É a fé do interesse humano. Fala Osmar, pergunta bem alto, Osmar. A fé só é manifestada no homem quando ele nasce de novo? Então, veja bem, como é que essa fé manifesta? Acabamos de ler, ó. E assim a fé vem pelo ouvir. Vamos supor que uma pessoa, ela é idólatra, macumbeira, seja lá o que for, ela crê em Deus. Aí um dia alguém vem e prega Jesus Cristo para ela. Ela ouve aquilo, aquela informação entra dentro dela, aquela informação, ela é capaz de gerar a verdadeira fé. Então o que ele fala a respeito da salvação? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom. Essa fé, que é o início de tudo que você crê em Cristo e é salvo, é um dom de Deus. Deus trouxe uma informação, a informação despertou a fé dentro de você. Então por isso que essa informação pode acontecer em qualquer igreja. O indivíduo vai lá para ser próspero. De repente ele vai cantar uma música de Jesus, alguém vai ler um versículo lá sobre Jesus, aquilo, Deus usou aquilo. Mas talvez ele não saia mais disso, vocês estão entendendo? Aí é que vem o aperfeiçoamento, né? Então, como invocarão? Invocar o nome de Jesus Cristo, chamar por Ele. Está bem claro isso no seu coração? Então, é o poder de Deus. Para que poder? Para salvação. O Evangelho é a pregação que dá esse poder. O Evangelho, não o Velho Testamento. Não o profeta lá, mas porque no Velho Testamento ninguém era nascido de novo, ninguém. Nós do Novo Testamento somos privilegiados. Eu estou compreendendo muito bem aí. O poder pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho. É o poder. Aí o poder vai dar essa fé para a pessoa. Leva conhecimento para ela. Aí o dom de Deus se manifesta. Encontrei Jesus. A gente não sabe nem como, mas encontramos. Pastor, Fala. eu tenho uma pequena controvérsia, assim, por causa de fato que acontece. O Evangelho ele é o poder de Deus, mas se não tiver o milagre de Deus para alcançar a pessoa, nada feito. Porque eu tive falando do Evangelho, esse Evangelho aqui para uma pessoa durante 2 anos. E agora a pessoa resolveu que ela é católica, que ela reza com a mãezinha dela, não sei o quê, ou seja. Mas ela não creu. 2 anos, sim. Ele é o poder de Deus, mas tem que ter uma ação direta de Deus, porque senão não adianta nada. Ouvir o Evangelho. Mas o texto diz que é para aqueles. O texto diz que é para aqueles que creem. Então. É o poder de Deus para aqueles. Aqueles quem? Os
Não é aquele que não Não, crê. mas é Deus que te dá o dom da fé salvadora. Ah, sim, aí sim. Então, Aí sim. ó, a gente tem que entender o seguinte, é uma ação de você. Ó, vai ser fácil de entender isso. Vamos supor que você olhe lá para um pé de manga, tá cheio de manga. Mas a manga tá verdinha, pequenininha, serve para alguma coisa? Aí você passa lá um dia, tem lá um monte de manga madura. Então, tem gente que está madura para o Evangelho. Tem gente que está muito verde, cega e morta. Vocês estão entendendo isso? Então não tem efeito. Agora, não volta vazio. Então, você tem que entender o seguinte: é o Espírito que convence. Então, nunca é em vão você falar. Agora é o Espírito que sabe o que tem dentro da pessoa e convence. O que é convencer? Levá-la a uma mudança de ideia, de compreensão, a ter a verdadeira compreensão. Isso é obra do Espírito Santo. É obra, o chamamento de Deus. Por exemplo, Paulo, nós vamos desviar bastante hoje. Olha, Paulo está com cartas para prender os cristãos. Ele está buscando Deus? Não está. Ele está trabalhando contra Deus, não está? Ele está lá assim, ó Deus, tem misericórdia, eu vou fazer uma oração. Ele está com raiva, eu vou chegar lá em Damasco. Se eu encontrar alguém que segue Jesus dessa seita, eu vou levar preso. O que aconteceu no meio do caminho? Ele não estava buscando a Deus, não estava orando para Deus, ele estava servindo ao judaísmo. Nunca esqueça esse detalhe, no meio do caminho, quem aparece para ele? Jesus Cristo. Está entendendo que é um chamado de Deus? Paulo estava buscando a Deus? Estava com raiva, ele estava contra Deus. Ele achava que estava certo. Então, existe uma soberania de Deus que desperta o coração das pessoas. Nossa função é falar. Agora, não tenta controlar, eu vou controlar. Não, eu falei, o resto é com Deus. Está claro isso aí? Sim ou não? Então Deus é que chama. Mas nunca Deus vai chamar sem uma informação. Está claro? Quando Paulo caiu ali, não tinha nenhuma informação do Evangelho. Mas hoje nós temos, fala... Onisciente, onipresente e onipotente, sabe o presente, passado e futuro. Sabe? Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Sabe? Os que vão ser salvos, ele já tem escolhido para ele. Então, por exemplo, não adianta a gente insistir em pregar o Evangelho para uma pessoa, sabendo que Deus... essa pessoa não vai ser salva? Existe isso? Nós não somos oniscientes nem onipresentes, nós não sabemos. Nós não, onisciente, onipresente e onipotente são os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, só Deus possui isso, nenhum homem possui. Está claro isso? Então nós não temos esses dons, é só Deus que tem. Então eu não sei quem vai crer, quem não vai crer. Agora, como Deus é presciente, ele já sabe de tudo. Então Deus, ele já sabe o final das coisas, quem vai ser salvo ou não. Está claro isso? Eu não sei, mas eu estou aqui, então eu vou pregar o Evangelho. E Deus vai alcançar essas pessoas que ele já sabe que serão alcançadas. Agora eu não sei quem são. Eu não sei quem são. Então, isso é uma ação de Deus, eu não tenho controle, eu não posso controlar, eu achar, eu querer programar. Nós temos que pregar. Agora, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Por isso que a obra, veja bem, a obra é de Deus, não é do homem. Não fala assim, eu vou fazer a obra de Deus. Calma, é só Deus que faz. Então Deus pode te utilizar por um instrumento, mas quem vai fazer a obra de Deus é Deus, porque a obra é dele. Está bem claro isso, meus irmãos? Então muitas vezes as pessoas se autodenominam pastor, abre igreja por conta própria, faz 1001 coisa por conta para querer fazer aquilo que só Deus faz. Qual é o fim disso? Não vai dar certo. Porque ela começou por ela mesma, achou que tinha que ser, quis fazer. Vocês estão entendendo isso? Agora, quando Deus que começa, às vezes não tem nem aparência de nada. Vai em paz, querido. Porque Jesus mandou pregar a toda criatura, a todo mundo. A gente não sabe, pegando o gancho do irmão, a gente não sabe realmente quem vai ser. Nós não sabemos. Mas ele mandou pregar. Mandou pregar. A todo mundo. Então não vamos escolher. Porque nenhum Deus pregou, ela foi para trás. Ele cumpriu o trabalho dele, tem um mérito diante de Deus. Com relação a ela, é ela e Deus, ele não tem nada a ver com
isso. O pai de ofício foi falar. Acabou. Nós não temos nada a ver com isso, está bem claro. Então, fala, eu sei que está com Eu entendo dificuldade. tudo isso que está passando, porque a gente fica triste de ver a gente vai, trabalha, fala para a pessoa e a pessoa não consegue absorver, não consegue ir para frente. Isso aí Às vezes essa pessoa ia virar para frente daqui a uns anos. Por exemplo, quando eu era criança, eu ia na escolinha da Dona Luísa. Quem era a Dona Luísa? Você deve saber. Era uma missionária lá da Suíça, uma mulher linda, uns olhos azuis que nem o céu mesmo, morava lá na rua. Então ela tocava uma harmônica e levava as crianças na garagem dela. E eu lembro que era pequeno, eu era católico. Aí ela punha lá o flanelóvico, Moisés abrindo o mar, me contava todas essas historinhas. Nunca mais eu fui depois, né? Fui para o catolicismo, fiz lá crisma, tudo que você tinha que fazer, né? Anos depois, aquilo ficou vivo no meu coração e encontrei Jesus, gente. O fruto era verde ainda, então nunca é perdido. Não é assim, eu falei hoje, amanhã, tá vendo? Não. Às vezes você fala hoje, daqui 10 anos aquilo vai ter efeito. O fruto era verde, ainda não tinha como acontecer. Mas o importante é que você falou. Às vezes nós somos somatórios de um que falou num ano, outro que falou no outro que falou no outro. Depois de 10 anos a gente encontrou Jesus. Se você somar uma palavrinha de cada um, deu o que nós somos. Nada está perdido. Agora Deus é que sabe. Nós temos que cumprir o ID. Não é nossa função controlar quem vai ser ou quem vai deixar de ser. Nós temos que controlar aquilo que está na nossa cabecinha humana. Não tenta controlar as coisas de Deus, que não dá. E não fica assim, ó, 2 mais 2, 4. Então Deus tem que ser assim, 2 mais 2, 4. Não, às vezes não é assim com Deus. Então a gente não sabe. Nós temos que pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. E deixar o resultado com Ele. Me chamou para vir para aqui, lá na outra igreja, 2 anos. Ele parou, não me chamou mais. De repente eu falei, eu já sei onde é que é o lugar, ele falou, eu vou lá. É a mesma coisa o irmão Eduardo ali está falando. Fala, deixa a pessoa vai dar um dia. Por que, queridos? Veja bem. Porque nós não temos controle. Nós estamos vendo a obra de Deus assim no nosso bairro, na nossa igreja, uma coisa Pequenininha. Deus está lá no céu vendo o mundo inteiro. Ele vê o coração de todos. Nós estamos com a cabecinha de alfinete aqui, ó. Mas Deus está vendo o mundo todo e agindo no mundo todo. E Ele conhece particularmente o coração de cada um. Então, deixa Ele. Não queira ser Deus para entender. Prega aí, vamos pregar e acabou. Então, vocês estão pregando o Evangelho direto através de mim. Você sabia disso? Você não precisa estar numa rádio. Eu estou lá direto. Você pensa que você não está pregando o Evangelho? Você está. Porque nós somos um corpo. Eu sou uma boca. Só isso, gente. Você está comigo lá naquela rádio, na freguesia do Ó, e aqui no pedaço. Você está o tempo todo comigo, porque é a igreja. São vocês. Mas eu que tenho que falar. Pensa que você não está pregando, você está pregando muito. Acredita nisso ou não? É obra de Deus. É obra de Deus. Está bem claro? Então, fale do Evangelho. A única, olha, não esqueça isso. A única coisa que vai gerar uma pessoa nascer de novo, ela pode ver muita coisa sobre Moisés, ela pode ouvir sobre Davi, ela pode ouvir que caiu o fogo do céu através de Elias, achar tudo muito bonito. Pode ver um filme lá, o Rei Davi, né? Achar bonito, Sansão, achar bonito, mas não ter nenhum conhecimento do Salvador. Achar bonito, até chorar. Quando Sansão estava lá, Deus me ajuda, aí, ai que legal, que bonito. Pode até chorar, mas não tem nenhum conhecimento de Jesus Cristo. A única coisa, entenda isso, que vai gerar vida, que vai fazer alguém nascer de novo, é o Evangelho. O Evangelho começa como? Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Está bem claro isso na tua mente? Então, não fala assim, vamos para a minha igreja que Deus, meu pastor vai orar por você. Isso é besteira. Não traz pessoa para a igreja, às vezes não está nem preparada para vir na igreja. Aí você vai tirar uma oferta lá, tudo é ladrão. Vai atrapalhar ela. Né? As pessoas, em vez de falar de Jesus, vão para a minha igreja. Não tem que vir na igreja. Fala você para ela. Prepara ela para vir na igreja. Não fica arrastando as pessoas para a igreja. Não é assim que a gente faz. Ó, vamos lá na igreja. Não vai. Vai falando você. Eu vejo as pessoas querendo fazer obra de Deus.
Aí o que eu falo? Pega uma pessoa, fica um ano com ela, fala assim, posso te ajudar? Eu quero ficar um ano com você. E fala tudo que você aprendeu para ela em um ano. A pessoa quer estar aqui, ó, para falar. As pessoas querem fazer obra de Deus. Pega uma pessoa, fala, posso investir um ano da minha vida em você? Aí Deus vai te dar uma unção, uma sabedoria, você vai crescer. Fica um ano indo na casa de alguém, começa a ensinar desde o comecinho. No final do ano essa pessoa está salva. Né? Todo mundo quer fazer obra de Deus, que só está aqui na igreja para cantar ou para atrás do púlpito. Você entendeu? Como eu comecei a igreja, com um casal, ficava um ano na casa dele. Aí depois veio outro, formamos um grupinho. Quando chegamos nos 20, alugamos um lugarzinho. Todos que estão aqui, não digo todos, a maior parte, eu ficava 2 anos em cada casa, gente. Os primeiros 5 anos da igreja, não tinha um dia que eu ficava em casa. Eu estava segunda na casa de um, terça na casa de outro, me matando para gerar a igreja. Agora a igreja já está firme. Mas é trabalho, meus irmãos. Então, quer ajudar alguém, não fala assim, vou chamar pastor para orar. Qualquer coisa você chama pastor para orar. Não vai chamar pastor para orar coisa nenhuma. Você não está nem interessado em Deus, você vai me pastor, não vou nem visitar, nem fala isso para mim que eu não vou. Não me interessa, não está nem aí com nada. Agora, você quer fazer a obra? Ó, vou ficar um ano indo na casa dessa pessoa. Eu vou ensinar desde a queda do homem vou ensinar tudo direitinho o evangelho até ela encontrar Jesus. Você está fazendo uma grande obra de Deus. Está claro isso? Fala. Na obra de Deus, a gente também tem que dar um bom testemunho, né? Porque vamos supor, a gente está evangelizando, a pessoa vai observando a vida da gente. Ela vai observar, vai falar, realmente é uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Porque não adianta a gente querer levar o evangelho para uma pessoa e a gente também não sei. Então, olha, nós somos imperfeitos. Nós falhamos em muitas coisas todos. Mas se a gente puder ter uma boa conduta, nós teremos crédito para quem a gente for falar. Talvez a gente também tem que mostrar esse bom comportamento. A primeira coisa é assim, ó. Não é chegar e falar assim, aceita Jesus. Primeira coisa, eu pego amizade com a pessoa, até ela ter confiança em mim. Não é chegar falando de Deus de cara. A pessoa nunca vem na igreja também, o pastor vai lá, quer que o pastor vai aqui, vai resolver. Não vai resolver, ela não tem informação de nada. Primeira coisa, pega uma amizade até essa pessoa confiar em você. Um dia que ela estiver numa crise, ela vai confiar em você. Aí você pode fazer uma oração, posso te falar uma palavra de Deus? Não queira ser assim, eu já sou crente, é comigo mesmo. Não, fica quietinho, tem uma boa conduta. Quando você tem amizade com uma pessoa, ela vai confiar, ela vai dar crédito em você. E é assim que se começa a evangelizar alguém, pegando amizade, vivendo junto um pouquinho. Para ganhar uma pessoa é trabalhoso, meus irmãos. Para formar uma pessoa é trabalhosíssimo. Não é abaciada. Não é? E depois ela vai dar crédito para que você vai falar de Jesus Cristo. Pode ser até que não dê muito. Mas se ela tem amizade com você, confia, ela vai dar crédito nas suas palavras. Vai aceitar uma oração. Ela vai aceitar. Agora, como é que você vai falar de Jesus para alguém que você nem olha direito, tudo estranho? Tudo bem, dá um folhetinho, mas... Está claro isso? Sim ou não? Então, meus irmãos, olha... Deus é o dono da obra, é o Espírito Santo que convence. Nossa função é, se possível, transmitir a verdade do Evangelho. Mas a única coisa... você está aqui na igreja hoje, você veio de diversas igrejas, vocês vieram. Mas fala a verdade para mim. Quando você entendeu o Evangelho, não parece que você nasceu de novo? Nesses tempos? Fala, não é o que eu estou dizendo? Você pode ter vindo no pentecostalismo, fez fazer tudo lá no pentecostal. Mas se você entendeu a justificação, não parece que você encontrou Jesus agora? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma coisa fantástica. Porque o Evangelho entrou em você, a verdade gerou uma coisa aí dentro. Aí você olha para aquilo que você fazia e fala, meu Deus, coisa horrível. Naquele tempo era verdade. Mas quando conheceu o Evangelho, foi gerado em Cristo, totalmente diferente. Agora você olha aqueles que faziam a mesma coisa.
Você vê que está fora de sintonia com o Evangelho. Não está? Não é para mal, não é discriminação. Mas é verdade, meus irmãos. Eu fiquei 20 anos fazendo tudo. Quando eu entendi o Evangelho, parece que eu nasci de novo agora e já era crente. Brota tudo novo, o Evangelho é vida. Você descobre que ele é o poder de Deus. O centro dele não é a igreja, não é o apóstolo, não é o pastor, não é a irmã, não é a profeta, não é a revelação, é Jesus Cristo. Não tem outra coisa. E é isso que gera a nova vida dentro de uma pessoa. Está claro isso no teu entendimento? Então, está aí o Galdino, né? E quase todos nós. Eu olho aqui para vocês, ó. Olha aqui para vocês, eu vejo vocês todos, aconteceu com todos. Quando eu abri a rádio, José me ligou, telefone 1331, ou 1331. Não é, José? José veio e nunca mais foi embora. A Ivone foi uma das primeiras que me ligou, pediu oração pelo filho, veio ouvir o Evangelho, não é? Vivia caindo de poder de Deus, aí ela mesmo que caía, né, Ivone? Está ali a Marli, a Cido, Osmara. A Chile me ligava, pastor, tem essa pregação, eu levei um CDzinho para ela. Cheguei lá onde ela mora, ela veio ouvir esse CD, não tinha MP3, eu ouvi agora. Não foi? Está aqui, ó, vocês todos que estão aqui, a maior parte que estão, o Eduardo, estava lá na Nova, ouviu uma pregação, não foi, Eduardo? Já tinha passado por um monte de lugar. Não é que a gente é dono da verdade, nós não somos dono de verdade nenhuma e nem melhor que ninguém. Mas quando o Evangelho vem, acontece uma coisa assim. Aí ele passava na frente de igreja longe, assim. O que será que é essa igreja? Um dia entrou e ficou, né, Eduardo? Olha lá o Osmar, o Osmar ali no fundo, ó. Não é, Osmar? Passou um tempo, não é? Muitas vezes passar por certas situações, mas esperto. Até acontecer, o coração está maduro para aquilo, né? É a obra de Deus. Então eu vejo assim. Nesse momento, em todos os lugares, Deus está fazendo uma obra. Uns vão demorar alguns anos para crescer. Tem gente hoje dando tudo que tem, fazendo sacrifício com uma fé cega, crendo em tudo. Mas Deus está trabalhando nele. Daqui uns anos ele vai entrar em crise. Tudo que prometeram não vai acontecer. Ele vai entrar num buraco e falar, não vou mais na igreja. É a hora dele ouvir o Evangelho. Então Deus está fazendo uma obra geral, no meio de tudo essa bagunça. Deus está despertando um aqui, despertando outro ali, despertando outro. Tem gente que não está preparado. Tem gente que está tão agarrada na rosa orada, que se você falar da obra da cruz, ele vai... Que coisa muito fraca. Isso é para gente fraca, que não tem fé. Eu estou aqui, ó, na rosa ungida, e sai demônio, estou na guerra, estou poderoso. Deixa, ele não está nem preparado para ouvir certas coisas do Evangelho ainda, não tem coração. Mas um dia ele vai se afundar nisso, ele vai cansar. É capaz de largar a igreja, até beber de novo, se arrebentar, e ver que tudo foi uma ilusão. Aí, uma hora ele é despertado, chegou o tempo, o fruto amadureceu, né? Entende isso ou não? Hoje nós nem falamos nada de Hebreus, viu? Está claro isso? Então a obra de Deus é uma coisa organizada, sábia. Depois, eu estava plantando os hospitais extra para dar para a Universal, como a Record, para pregar o Evangelho 24 horas por dia, que essa era o folhetim deles. Comprava disco, comprava livro, dava para os outros. Cadê o Evangelho na Record? Tem a fazenda. Agora, Assim como você, milhares lutou, deu tudo que tinha. Está lá na fazenda. Pastor, eles não vivem aquilo que eles pregam, né? É um teatro. É um É uma teatro. coisa que... Não, eles põem o capeta na novela e depois quer tirar na madrugada. Diz que a Record foi vendida também. Não tem informação. Irmão, essas coisas você corta tudo que dá problema para esse internet. Mas se vocês entenderem, meu irmão, então veja bem, olha. Eu vejo Deus fazendo a obra dele no geral, mas com calma, com equilíbrio. Quando a igreja for arrebatada, muita gente que falava assim que está fazendo a obra de Deus, eles vão ficar com a boca aberta assim, ó. E tudo que eles fizeram não passou de obra humana. Você está entendendo?
o que parece que é, não é. E o que parece que não é, é o contrário. É o contrário. Então, muita coisa sendo feita hoje. Quando Jesus veio na Terra, a liderança religiosa, eles ficaram ricos com a religião. Eles se achavam muito importantes. E eles virou uma religião, o judaísmo. E eles que tinham que estar recebendo Jesus de braço aberto foram os que mataram Jesus, rejeitaram quando Deus veio. Porque estavam totalmente cegos. Então eu vejo esse mesmo quadro. Algumas igrejas se enriqueceram tanto no país que eles estão cegos, eles não pregam o evangelho. Eles estão com a mente pervertida, que nem os fariseus e saduceus do tempo de Jesus, não é? Eles não permitiram que se vendia as coisas dentro do templo, os carneiros, tudo que tinha que fazer sacrifício. Tinha o pátio dos gentios, eles fizeram do pátio dos gentios dentro da igreja, do templo, um comércio de coisas religiosas. Estavam tudo cego, estava dando muito lucro tudo aquilo para o templo. É o que você vê hoje. Né? Mas tinha alguém que ia crer no meio de tudo aquilo. Aquela gente que nem era considerada pela liderança, tudo uns prostitutas, tudo. Esses viram e creram, eles não creram. Então eu vejo o mesmo cenário hoje, uma religiosidade forte como um véu, na mente de muita liderança, que fez do evangelho um comércio. O negócio deles é vender o produto deles, gente. É vender as fitas, os discos. Bíblia tem uma, agora eles inventaram 500 mil Bíblias, agora tem uma vírgula aqui, e tome Bíblia, vamos vender o tempo todo, só vender. É o comércio com a palavra de Deus. Estevão foi preso. Estavam lá a liderança, e Paulo estava lá segurando a roupa de Estevão, né? E eles tinham Estevão como alguém desviado da verdade e apedrejaram ele, Deus permitiu, né? Se recusaram a dar ouvidos à verdade. Então, nós não temos controle sobre a obra de Deus. Não fica assim, ó. Bom, tem que ser assim, porque tem. Não tenta controlar. Faz aquilo que for possível fazer. E se a tua mente não entender alguma coisa, não tem problema. Deus está no controle de tudo. Viva a fé que está dentro do teu coração, para você mesmo. A fé que tens, Paulo disse em Coríntios, tenha para ti mesmo. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que crê, naquilo que aprova. Então, a fé que você tem para você mesmo. Cada um está no nível de fé. E nós estamos crescendo juntos com a palavra de Deus, não é? Algumas coisas não entendo, Deus entende. Eu não tenho que ter um domínio para saber se é certo. Eu tenho que viver por aquilo que Ele pôs no meu coração, que eu estou entendendo da palavra, né? Se eu falei de Jesus para uma pessoa, não deu resultado, não é comigo isso. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito não convenceu, a palavra não falhou. Tem uma coisa, um campo que eu não conheço. Por quê? Então, solta na mão de Deus. É Deus o mais interessado em salvar. Está claro isso? Sim ou não? Tá? Então vamos ser sábios, né, inteligentes nessa caminhada. E o alvo é ter uma igreja bem compacta, todos nós bem compactados um com o outro, com a mesma mentalidade, sem eu impor nenhuma lei sobre você. Porque o que o Espírito Santo faz? Você vai explanando o Evangelho, ele vai trazendo uma unidade mental, uma unidade de fé em nós, muito forte. Indestrutível. Se você tem uma visão da justificação bem clara, de Jesus Cristo, da redenção, e todos nós temos uma fé nesse sentido, nós estamos muito fortes. Não tem nenhum diabo que quebre essa nossa unidade de crer de uma forma semelhante ao Evangelho. Nós não estamos divididos, nós estamos muito unidos, porque a fé evangélica nos une numa mesma visão. Sem eu ficar aqui como pastor impondo um montão de regra, querendo controlar a tua vida. Porque o que vai controlar a nossa vida é o Evangelho. Então, quanto mais claro o Evangelho está para nós, mais unidos no Espírito nós estamos. Não é unidos fisicamente. Às vezes a gente só se encontra uma vez por semana. Mas no Espírito nós estamos fortalecidos, porque temos a mesma visão do Evangelho. Né? Eu olho para a Célia, sei que ela entende a justificação, a redenção, que ela é templo de Espírito, já sabe isso. Aí vocês, eu também creio, nós estamos muito ligados nessa compreensão.
Quem dá essa compreensão? A palavra vem e o Espírito Santo vai solidificando. Por isso que Paulo fala em Filipenses o quê? Vamos para lá. O que ele fala em Filipenses? Ele fala da fé produzida pelo Evangelho, né? Efésios, Filipenses. Ele fala da unidade cristã na luta. Olha lá, versículo 27, capítulo 1 de Filipenses. Mas olha, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Eu vim aqui para ler todos os heróis da fé, mudou tudo. Vocês começaram a perguntarem, mudou tudo. Então olha lá, Filipenses 1, 27. Ela vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, olha lá, que vocês estão firmes. Olha, veja bem, em um só espírito, espírito como uma só alma, fazendo o quê? Lutando juntos por quê? Cada um pela fé individual, não. Lutando juntos pela fé evangélica. Olha bem, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou eu estando ausente, eu ouça no tocante a vocês o quê? Que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por qual fé? Fé evangélica, produzida pelo Evangelho. Ó, um só espírito, uma mesma motivação da alma, lutando juntos por qual fé? Da velha aliança? Não. Fé do Evangelho, gente. Olha lá, continua a leitura que Paulo fala. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvistes que é meu. Olha lá o capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Isso não é uma questão de vida familiar, não é uma questão de vida financeira, não é uma questão de vida emocional. Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Só o Evangelho traz uma unidade de pensamento. Pensar juntos sobre o Evangelho, uma mesma direção, uma mesma visão do Evangelho, uma mesma visão de Jesus Cristo. Como que nós vamos estar juntos, cada um com uma cabeça? Não dá. Mas pensar a mesma coisa, você não vai pensar a mesma coisa dentro da tua casa, eu não tenho nada a ver com a tua família. Você não vai pensar como eu penso dentro de casa. Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? É o Evangelho. Ele traz uma unidade de pensamento, de visão. Então, quanto mais nossa cabeça de compreensão estiver unida, nós pensamos a mesma coisa. Temos uma mesma compreensão. Não vamos ficar intimidados por nenhum adversário, nada. Não vai haver. Então, quem que faz isso? Sou eu? Não, é o Espírito com a palavra. Olha lá. Completai a minha alegria, Filipenses 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, ela tenhais o mesmo amor. Olha o nosso campo emocional, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, como isso vai ser produzido em nós? Só através do Evangelho. Então, quando eu sei que você entendeu a justificação, sabe a respeito da salvação, olha a nossa unidade no espírito e na mente. Sabe a respeito do Espírito, sabe que é um liberto do império das trevas. Eu posso não saber que comida você gosta, ou mais sal ou menos sal. Nunca teremos uma unidade nisso. Mas no Evangelho a nossa cabeça está igual. Está ou não está? Né? Sabemos que somos libertos do império das trevas, que o diabo não nos toca, que o diabo não entra em nós, que nós temos o Espírito Santo, somos filhos herdeiros justificados, o Evangelho é o poder de Deus, só Jesus Cristo é o caminho. A nossa cabeça está igual na compreensão, nosso coração também, nosso espírito e alma também. É isso que o Espírito produz como? Através do Evangelho. Está entendendo isso ou não? Então, isso é o amadurecimento da igreja, o aperfeiçoamento, não é? Então vai ser difícil se nós nos agregarmos desta forma no conhecimento, alguém nos dividir.
Ou você sair daqui e ir para uma igreja praticar totalmente o oposto. Quem passou por aqui, ouviu tudo isso e saiu, porque nunca creu, essa que é a verdade. Voltou para trás. Porque quando você entende o Evangelho, você fica unido. Pode não estar tão unido fisicamente, mas na mente e no espírito nós somos iguais, somos corpo. Mesmo sangue que corre em você no espírito, corre em mim também, porque nós temos a mesma compreensão do Evangelho. Está claro? Agora isso se consegue em um dia, é trabalho mesmo. Quantos anos nós estamos falando isso? Quer alguma pergunta ou não? Fala, Valdeci. Acabou de endossar o que eu estava falando. Uns têm a fé na Aparecida, acreditam na Aparecida do Norte, o outro acredita no Velho Testamento, o outro tem muita fé lá na unção do óleo. Então, a fé do Evangelho é totalmente diferente. Essa fé que Jesus está falando aí é A fé é incrível. produzida pelo Evangelho. Exatamente. Agora, eu tenho um pouco de fé no que Jesus fez. Eu tenho uma outra lá no Velho Testamento, lá no profeta Isaías, Jeremias e tal. Então isso não é fé. É uma Tá dividido. informação, está tudo longe. Mas hoje a gente sabe distinguir isso. Quer Do ver? novo e do velho. Mas eu Isso. fiquei 200 anos sem saber. Agora, hoje eu sei que a fé tem que ser esta em Jesus Cristo. Uma só com Ó, Jesus Cristo é a ponta de tudo. Aí ele abre assim o guarda-chuva e o Evangelho. Tudo vem dele, entendeu? Então eu começo em Jesus Cristo, aí eu vou entrando no Evangelho. Agora, olha aqui, ó, abre em Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ler algumas coisas aqui, para adicionar conhecimento a respeito dessa fé. Gálatas 2,19. Acha aí que eu quero que você acompanhe bem isso. Ele faz uma pergunta: qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Mediante a fé em Jesus Cristo. Agora olha esse versículo 23, olha aí. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, espera um pouquinho. Ué, ninguém no Velho Testamento creu? Todo mundo creu debaixo da lei, mas tinha uma fé que de futuro havia de se revelar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Que fé que ia se revelar no futuro? O povo do Velho Testamento que estava debaixo de lei não creu? Creu! Que fé de futuro havia de se revelar? A fé do Evangelho, gente, a fé evangélica, a fé futura, queria ser trazida com Jesus Cristo através do Evangelho. Você entendeu isso que nós estamos falando? Lemos Filipenses, lutar junto pela fé do Evangelho. Então o pessoal do Velho Testamento não conheceu o Evangelho como nós conhecemos hoje. Eles conheceram tudo debaixo da lei, pelas informações da lei. Hoje a palavra está completa, nós conhecemos essa fé que de futuro havia de se revelar, que é a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Está claro isso? Ou você está em dúvida nisso que eu estou dizendo? Está com dificuldade? Valdeci pegou esse versículo? A fé de futuro queria se revelar. E se todos estivessem pensando igual eu. A fé é em Jesus Cristo, não é mais aquilo lá. Então, olha o versículo 22, olha lá. Ó. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, olha lá, o que Escritura que encerrou tudo no pecado? A lei. Mas para que essa fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida a quem? Aos que creem em quem? Em Jesus Cristo. Então a fé em Jesus Cristo abre tudo.
ela é a fé que de futuro havia de se manifestar. Olha lá. Mas antes que viesse a fé, versículo 23, estávamos encerrados sob a tutela da lei. Mas quem viveu debaixo da lei teve fé em Deus, mas não tinha nenhum conhecimento do Evangelho. Estávamos todos encerrados na tutela da lei, e nelas encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, que fé que de futuro se revelou? A fé produzida pelo Senhor Jesus Cristo, trazida pela informação do Evangelho. Então, a fé evangélica, meus irmãos, é bem diferente daquilo que eles creram na velha aliança. Você acha que Noé soube alguma coisa de Jesus Cristo, da redenção de sangue derramado? Você acha que Davi teve a promessa de Deus que da descendência dele surgiria o Cristo, mas o que ele viu, que ele entendeu, Cristo em vós, esperança da glória. Davi falou assim: Deus não tira de mim o teu espírito, porque o espírito entrava nele e saía. Será que ele entendeu que de futuro o espírito nunca mais sairia de dentro do coração do homem? Então o espírito era retirado. Imagine Davi cheio de espírito, fazia aquelas coisas, depois o espírito ia embora, ele murchava, pecava, fazia tudo errado. Não tira, Senhor, de mim o teu espírito, não tira. Sem o teu espírito eu não sou nada, ele sabia disso. Então, o que você acha, por exemplo, lá, que Elias era um homem, mandou cair fogo do céu, matar as pessoas, matou muita gente. O que você acha que ele entendeu de Jesus Cristo, da redenção da cruz? Pouquíssima, né? Fala, Célia, pode falar. O espírito é fluido, porque eles acham que fez uma coisa errada, o espírito já saiu. Não, entra e sai o tempo todo. Entra e sai. É que nem a pessoa está salva e perde a salvação o tempo todo. Hoje ela salva, amanhã ela perde, depois ela volta. É um vai e vem terrível. Então, você tem que entender uma coisa, a mentalidade do Velho Testamento. Muitos viram muitas coisas, mas nem tudo estava revelado. Com a vinda de Jesus Cristo, ele veio trazer a graça e a verdade. Foi revelado aquilo que... Onde que está? Colossenses, vamos lá. Colossenses. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Colossenses 1. Ele fala assim, ó. 1:26. Ele fala do mistério oculto. Cristo era o mistério oculto. Olha, Colossenses 1:26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é esse mistério que estava oculto da geração passada que ninguém entendeu? Era um mistério. Olha lá, Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério de Deus, que não foi revelado lá no Velho Testamento, era que Cristo estaria em cada um de nós no Novo Testamento. Era um mistério que estava oculto das gerações passadas. Foi revelado agora. Agora olha o que Paulo fala. Versículo 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Entre os gentios, não entre os judeus. Entre os gentios. Cristo em vós a esperança da glória. O qual, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito aonde? Em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então esse mistério estava oculto das gerações passadas. Mas quando Cristo vem, esse mistério é revelado aos seus santos. Qual é o mistério? Cristo em nós, dentro de nós. Deus tem a glória tem uma esperança, a esperança da glória. Você entendeu? Deus veio para dentro de nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso a maior parte do povo do Velho Testamento não enxergou, gente, não enxergou, não viu. Tá claro? Tudo bem? Não falamos nada de Hebreus 11. Começamos, mas nos desviamos, né? Então a fé produzida pelo Evangelho é a coisa mais linda.
Né? Hoje nós nadamos para todo lado, né? Acrescentou alguma coisinha? Então tá bom. Então se esforce para estar sexta-feira que vem, tá?